Olá, muito boa tarde. Sugerir um livro para ler ou um lugar para visitar. E daí vamos chegar ao comentário de textos da Bíblia, nomeadamente os que são lidos nas missas de domingo, que analisamos neste programa em cada sexta-feira, contando hoje com a presença do Padre Armindo Vaz, professor de Sagrada Escritura na Universidade Católica Portuguesa de Cumprimento. Boa tarde, Padre Armindo. Obrigado por estar connosco e votos de que estes dias de verão sejam também de férias e de descanso. E se lhe pedisse para sugerir um livro para, enfim, que pudesse proporcionar uma boa leitura nestes dias, a sua escolha seria qual? Sim, no tempo de férias, em que nós viajamos muito e que temos um tempo mais livre, que é o tempo melhor do ano, é o tempo do lazer, é o tempo da liberdade, é o tempo em que podemos deixar de lado os nossos afazeres e as obrigações por profissão e dirigirmos-nos mais para aquelas coisas que gostamos de fazer por vocação. Passar da profissão para a vocação. E aí as leituras são sempre uma ótima escolha. E então, nestas férias, eu pensei sugerir aos nossos ouvintes a leitura de um clássico. Os clássicos são sempre bons conselheiros. São sempre boas escolhas. E bons companheiros de viagem. Porque neles estão motivos literários, temáticos, estão princípios básicos, estão símbolos, está a linguagem que depois nós usamos no dia a dia, sobretudo os grandes clássicos da Antiguidade Clássica, grega e latina. O livro que eu vou sugerir não é da Antiguidade Clássica, mas é um clássico da proto-renascença italiana. É Dante Alighieri, sobretudo através do seu grande livro A Divina Comédia. E proponho a leitura através da boa edição do nosso poeta Vasco Graça Moura, que é uma boa tradução, melhor, é uma boa edição, com numa página a versão italiana, original, e na outra página a tradução do poeta Vasco Graça Moura. É uma ótima edição. Por que sugerir a leitura da Divina Comédia de Dante Alighieri? Porque desde o 25 de março estamos a celebrar os 700 anos da sua morte. Ele nasceu em 1265, morreu em 1321. Ora, estamos a celebrar agora, em 2021, os 700 anos da sua morte. Portanto, em toda a Itália, mas também pelo mundo inteiro, mas sobretudo na Itália, se fazem homenagens, celebrações em honra de Dante. O Papa Francisco quis juntar-se a este coro de vozes e de homenagem a Dante Alighieri, escrevendo esta magnífica carta apostólica, Candor Lucis Aeternae, Esplendor da Luz Eterna. Uma carta onde ele tece alguns louvores em honra de Dante. E da vantagem de continuar a ler, de nós continuarmos a ler Dante. Porque Dante, e aqui vai a minha sugestão, sobretudo na Divina Comédia, ele é o profeta da esperança. E é a testemunha do desejo humano, do ser humano que caminha para a felicidade. Portanto, uma obra que pode inspirar e muito nos dias de hoje atualíssima. A nossa ação e o nosso compromisso por um mundo melhor. Exatamente. Convém, no entanto, usar uma clave de leitura, clave em sentido musical, uma clave de leitura. A Divina Comédia, que nós sabemos, arranca da própria experiência do poeta. Ele também foi político, e então ele foi, a um dado momento, por razões políticas dos seus adversários, foi exilado, mandado para fora da sua querida Florença, Firenze. E andou de terra para terra, de cidade para cidade, como autêntico
prófugo, um refugiado, em muitos aspectos. E então, quando ele fala dos peregrinos que vão a visitar de caminho os lugares santos, ele está a falar da sua própria experiência. Parte da sua vida para escrever a Divina Comédia, naquela estrutura em 3 partes: inferno, purgatório e paraíso. Ou seja, Dante, nesse livro, quer falar da condição humana. Faz descer o ser humano até às profundezas do inferno, das suas misérias, do seu pecado, para pouco a pouco o ir fazendo subir através do purgatório, isto é, de uma purgação, de uma purificação, até à glória do paraíso, onde o ser humano se pode encontrar com o ser humano por excelência, diz Dante. Quem é? Jesus, Cristo. E então, para ele, a encarnação tem uma importância determinante. Jesus aparece como a encarnação do Filho de Deus na história humana, para a iluminar e para lhe dar sentido. Com a Divina Comédia, Dante quer dar sentido à existência humana, à condição humana. A partir desses 3 estados, não é? Nesses 3 estados. Que percorre no seu livro. Fica esse convite para uma leitura nestes dias, de uma obra clássica, de facto. E, Padre Armindo Vaz, se lhe pedisse também para sugerir um local a visitar, um destino para estes dias, o que é que sugeriria? Eu tenho uma proposta que é, por um lado, agradável, maravilhosa, mas por outro lado exigente. É para quem tiver vontade de fazer uma maratona, porque essa viagem seria para território longínquo. Proporia uma viagem à vertente sul dos Pirineus, portanto, à parte catalã, dos Pirineus, ou seja, imediatamente a norte de Lérida e de Huesca. Já visitou? Sim, fiz uma visita. Fez a maratona? Com outros 2 colegas sacerdotes, um catalão, que conhecia bem a região e que nos levou por todos os sítios que eu agora poderia propor para serem visitados. A viagem é longa, mas pode fazer-se ou de avião daqui até Barcelona e depois fazer o percurso, que ainda são umas 2h30 de Barcelona até aos Pirineus, mesmo às montanhas, onde encontramos 3.000 metros de altura facilmente, ou então ir de carro, os que estiverem no norte, esses já fazem praticamente metade da viagem. Desde Bragança a Huesca, bem, seriam umas 4, 5 horas, enquanto que daqui serão umas 9 horas, não é? Desde Lisboa. Desde Lisboa. E será sobretudo uma oportunidade de encontro e de proximidade grande com a natureza? Com a natureza, em primeiro lugar, isto é, os Pirineus, na sua atração e sedução de altaneiros mais perto do céu. São de uma beleza extraordinária, sobretudo os seus picos, mas aqueles vales são todos de visitar e a acessibilidade são visitáveis. Agora, a minha intenção era de propor uma visita não só em contacto com a natureza, mas também em contacto com a cultura. E neste sentido, eu proporia que as pessoas fossem dispostas a entrar em contacto com um conjunto cultural de arte, pintura, que é o conjunto românico das igrejas de Val-de-Buí, assim se chama, Val-de-Buí. Val-de-Buí é, portanto, um vale, que se chama em catalão Buí, que foi, a um dado momento, lá pelo século X depois, sobretudo o século XI e XII, dominado por senhores feudais que tiveram a inteligência de chamar
artesãos, artistas, para construírem igrejas nas respectivas aldeias daqueles vales, sobretudo de Vale de Buí. Há muitas igrejas, muitas, incontáveis, mas são sobretudo aquelas 7 ou 8 de Vale de Buí que chamam a nossa atração. E esses senhores feudais construíram então igrejas, são medievais ainda, e depois chamaram, também para as igrejas, mas sobretudo para as ilustrarem, para as pintarem, pintores do norte da Itália. O lombardo é o românico lombardo, que é transportado do norte da Itália para aqui. E aqui é usado nestas muitas igrejas. A um dado momento, como a beleza era enorme, sobretudo nos fins do século XVIII, fins do século XIX, começaram a apanhar aquela beleza e a levá-la para outros museus. Os catalães aperceberam-se e então sentiram que tinham que impedir, porque já tinham levado pinturas dali para o Museu de Boston, por exemplo, nos Estados Unidos. Então, já a partir de 1919, começou aquela operação de transporte daquela beleza artística, pictural, para um museu, que hoje se chama o Museu de Arte e Arqueologia de Catalunha, que está em Barcelona. Qual é a técnica? É com telas, muitas telas, colá-las às pinturas na origem, no sítio original das igrejas. Dá para recriar a experiência original Essas telas, umedecidas com água e certos líquidos químicos, as telas absorvem a pintura e então as telas depois são levadas, transportadas com todo o cuidado para outras capelas que são montadas no museu, de madeira e assim, e aí as telas são colocadas de novo e elas, por outro fenómeno de osmose e tal, deixam passar as cores originais para a capela que agora aqui foi construída no museu. E assim agora estão lá essas pinturas. Mas aqui nessas capelas dos Pirineus ainda se conserva, ainda se pode ver muito da beleza, porque as telas não absorveram toda a tinta. É uma experiência maravilhosa, vale muito a pena. E num local, enfim, quem diria que se poderia encontrar de facto por aí tanta obra de arte que traduz a cultura desse povo. São pequenas aldeias. E pelo que conta o Padre Armindo, terá sido uma grande experiência essa de passeio ou de maratona pelos Pirineus. É de cultura, sobretudo de cultura. Mas também é cultura religiosa. Claro. Fica essa sugestão então para estes dias e sobretudo uma descoberta a fazer. É uma descoberta enorme. No meio dos Pirineus. E Padre Armindo, vamos... Viagem essa que depois se pode concluir visitando o Museu de Arte e Arqueologia em Barcelona. Exatamente, como corolário de facto de uma... Podem lá passar um dia visita. E veem pouco. Sim. O nosso tempo aqui também não dá para esticar muito mais a conversa e vamos... porque temos esse compromisso também em cada sexta-feira de olhar os textos da Bíblia que são lidos nas missas de domingo. E antes de analisar o Evangelho, vamos escutar o texto que é lido neste domingo. Muito bem. Naquele tempo, muitos discípulos, ao ouvirem Jesus, disseram: "Estas palavras são duras, quem pode escutá-las?" Jesus, conhecendo interiormente que os discípulos murmuravam por causa disso, perguntou-lhes: "Isto escandaliza-vos? E se virdes o Filho do Homem subir para onde estava anteriormente? O Espírito é que dá vida, a carne não serve de nada. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida, mas entre vós há alguns que não acreditam." Na verdade, Jesus bem sabia desde o início quais eram os que não acreditavam e quem era aquele que o havia de entregar. E acrescentou: "Por isso é que vos disse, ninguém pode vir a mim se não lhe for concedido por meu Pai." A partir de então, muitos dos discípulos afastaram-se e já não andavam com ele.
Jesus disse aos 12: Também vós quereis ir embora? Respondeu-lhe Simão Pedro: Para quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós acreditamos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Padre Armindo, de que forma este texto nos fala do relacionamento de Jesus com os discípulos? É um relacionamento que, de novo, chega a um ponto culminante dramático de alguma crise. Isto é, perfila-se a sombra do fracasso da mensagem de Jesus, sombra de fracasso aparente da mensagem de Jesus. É o contexto. Capítulo 6 do Evangelho de João é o final. Nós tivemos 5 domingos do tempo comum ao longo deste mês de agosto a escutar este capítulo 6. É o discurso sobre o pão da vida na sinagoga de Cafarnaum. E agora os discípulos, muitos deles, diz o texto, muitos deles, sentem-se com vontade de abandonar Jesus. Porquê? Dizem, estas palavras são duras, dizem eles. Porquê é que são duras? Quais eram estas palavras? Aquelas que aparecem para trás são estas de Jesus. Eu sou o pão da vida. Quem comer deste pão, mesmo que morra, viverá para sempre, não morrerá jamais. E eu o ressuscitarei no último dia. Quem comer deste pão, viverá para sempre. O que é isto? Jesus propunha alimentar-se do seu projeto de vida. Viver segundo o seu estilo de vida. Qual era? Viver para os outros e estar disposto a morrer pelos outros. Ou seja, era um projeto de fraternidade, de doação aos outros. É um projeto de bondade para com todas as pessoas. E assim, as pessoas viveriam para sempre. Isto é, dariam sentido à sua vida, de tal maneira que a sua vida não morreria com a morte física, mas continuaria para além da morte física. Eu o ressuscitarei no último dia, isto é, no dia da minha morte. Eu darei sentido à sua existência. Os discípulos não tinham compreendido isto. Não se deixaram convencer. Querem abandoná-lo. E Jesus, então, e então dirige-se aos 12, isto é, a fina flor dos seus discípulos. Estáis também vós com vontade de abandonar? E Pedro responde, pelos 12, isto é, símbolo de toda a comunidade. Não, Jesus, nós já percebemos. Tu tens palavras de vida definitiva. É para sempre. Essa é também uma afirmação que na primeira leitura é redita por outras palavras, não é? Exatamente. Vê bem. Quando o povo responde, longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses. Temos este texto do livro de Josué, capítulo 24, tem muitas analogias com o trecho do Evangelho. É por isso que ele foi escolhido para a primeira leitura, para fazer a ponte com o texto do Evangelho. Por onde passa a analogia? Temática. Passa por este facto. É que também aqui, quando Josué reúne as tribos, todas as tribos, diz o texto, todas as tribos de Israel em Siquém, ele faz-lhes uma proposta algo semelhante à que Jesus tinha feito aos seus discípulos. Qual é a proposta? Vós sabeis, todos os israelitas, todas as tribos, sabeis que nós, desde o Êxodo, isto é, desde a saída da escravidão do Egito, desde o Êxodo, passando pela experiência do Êxodo, nós passamos a adorar a Deus, o Deus dos nossos pais, o Deus dos patriarcas, com um nome próprio. Esse nome é Yahvé, que os teólogos de Israel entenderam, traduziram por eu sou aquele que sou. Isto é, eu sou aquele que sou verdadeiramente. Não sou como os outros deuses, que não são nada. Eu sou verdadeiramente. Sou o Deus das pessoas, para as pessoas, com as pessoas. Josué diz-lhes isso. Então, vós quereis também aderir a este Deus, que é o Deus dos nossos pais, mas quereis adorar a Deus com o nome de Yahvé, ou quereis continuar a adorar os deuses que os nossos pais adoraram para além do rio Eufrates,
na Mesopotâmia Antiga, onde esteve o Papa Francisco recentemente. Ou quereis esses? Fazei a decisão é vossa. E então o povo responde, nós queremos adorar o Senhor, Yahvé. E então, uma coisa que não vem no texto, e Josué selou uma aliança com todo o povo, para dar estabilidade e consistência a esse compromisso do povo com o seu Deus. Uma referência muito breve, Padre Armindo, ao texto da segunda leitura, na carta aos Efésios. Começa sendo submissos aos outros no temor a Cristo, mas depois há um conjunto também de relacionamentos entre marido, mulher, que, aliás, é um texto que muitas vezes se escolhe até para as celebrações do casamento. Do casamento. Mas o que é que, e esta referência talvez ajude as pessoas a lembrar o texto, o que é que ele nos diz? Em continuação com a frase que o Paulo leu, depois Paulo continua. As mulheres submetam-se aos maridos como ao Senhor. E esta frase costuma colocar interrogações, Sim, sobretudo nas senhoras. As é mulheres necessário perceber o que é que quer dizer. Submetam-se aos maridos como ao Senhor. As senhoras não têm que criticar a São Paulo por ele dizer isto. Porque se nós compreendemos bem Paulo e situamos esta frase no contexto destes vários versículos, temos que compreender uma coisa, que Paulo quer, o que quer Paulo com este texto? É elevar à máxima dignidade a sublimidade da relação humana de homem e mulher no casamento cristão. No sacramento, através do sacramento. Em que sentido é sacramento? Porque a união do homem e da mulher no casamento é símbolo. Torna-se símbolo, Paulo diz aqui, no fim, torna-se símbolo da união de Cristo com a Igreja. É isto que Paulo quer... A submissão não é importante. É isto que Paulo quer acentuar. É a suprema dignidade do sacramento cristão. A mulher e o homem devem ver-se como elevadas à máxima dignidade, precisamente através do sacramento cristão, mais do que um casamento qualquer. Por essa afirmação e todas as que decorrem no texto, sobre o papel do marido e dos filhos, etc. O que é que Paulo quer provar? É que o homem, então, neste simbolismo, Cristo com a Igreja, o homem corresponde, é óbvio, corresponde a Cristo e a mulher à Igreja. Ora, no símbolo da relação Cristo e Igreja, no casamento, o homem Cristo tem a obediência da Igreja. A Igreja que obedece a Cristo. E por isso é que Paulo diz que a mulher deve obedecer ao homem. Mas é só por isso. Infelizmente o nosso tempo já ultrapassou e daria este é um texto que merece ser bem explicado. Fica esse desafio também para quem nos escuta. Padre Armindo, muito obrigado por ter estado aqui no programa Eclésia. Mais logo outras sugestões passam pela nossa edição na rádio, na Antena 1, quando forem 22h45. Votos de uma ótima tarde. Boas férias, se for o caso, e até à próxima segunda-feira, se Deus quiser.